Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixe só, pois Ele é o segundo dia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde, mais benigno. Não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu segundo guia. Ele só, ao pecador perdoar anela. Ele só, e pelo santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu segundo guia. Ele só, Deus em seu Filho há comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido, nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, e pois Ele é meu segundo guia. Ele só, nele nós temos firme guia, nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu segundo guia. Ele só. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Agora pode sentar. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas. Porque a gente tem que dar continuidade. Gálatas? Tem que dar continuidade ao que a gente estava falando na outra aula, no outro estudo. Gálatas 2, né? É isso aí, Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 11. Que é o texto básico do nosso estudo. Sim, mas a gente pega no 14, tá? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti na cara, porque era repreensível. Paulo estava falando de Pedro. E
E isso aí a gente já viu. Sim, mas ele foi para 14. Então, mas a questão aqui que eu estava falando é o seguinte. Paulo, aí vamos para Coríntios 9, 1 Coríntios 9. Não sou eu livre, não sou apóstolo, não vi eu a Jesus, nosso Senhor, não sois vós obra minha no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós eu sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me acusam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor? E Cefas? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, digo eu, isto como homem. Ou não diz a lei também o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha. Porventura, Deus está cuidando dos bois? Ou não diz, certamente por nós, por efeito? Isso aqui é muito importante, porque segue ainda no 11. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito mais, será muito que de vós colhamos as materiais. Se os outros participam deste direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor, as que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo está dizendo aqui acerca do direito dele. Paulo está falando acerca do direito dele. Porque ele estava sendo questionado. Sendo questionado pelo trabalho de Deus. Então, mas como já foi falado na outra aula, Paulo estava sendo confrontado. Por quê? Porque Paulo era perseguidor dos cristãos. Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Paulo era perseguidor dos cristãos. Então, aquilo que eu falei da outra aula, Paulo não tinha não era bem visto pelos apóstolos, nem pelos outros cristãos.
E aqui, ele está defendendo o direito dele, que apesar de questionar o ministério dele, apesar de dizer coisas erradas, coisas ruins a respeito dele, que ele era apóstolo, sim, ele tinha sido chamado. E estavam questionando a ele sobre a questão de viver do Evangelho. É justo que se viva do Evangelho. Não para enganar as pessoas, não para roubar as pessoas. Pois se você vive do Evangelho, você vive como Jesus andou, como os apóstolos andaram. Você não vive preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Você simplesmente faz a obra de Deus. E o Espírito Santo toca naquelas pessoas para ajudar você. Aí se você passa numa cidade, tem um irmãozinho lá, acolhe você na casa dele, te dá de comer, te dá roupa limpa, deixa você tomar um banho. E você prega a palavra e segue a sua vida. Paulo estava defendendo o ministério dele. Estava questionando. Aqui, ó. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, como servos? Está dizendo, qual a diferença de mim para os outros apóstolos? Mas esse mesmo Paulo, você vai ver lá em Atos 18, se não me engano, 18:3, falando isso aqui. E por ser no mesmo ofício com eles, morava juntos, trabalhavam, pois eram por ofício fabricantes de tenda. Paulo tinha a profissão dele. E fazia o possível para viver da profissão dele. Mas ele estava dizendo, ó, eu tenho o direito, como ministro de Deus, como apóstolo do Senhor Jesus, de viver o Evangelho, se assim eu decidir. Mas eu não quero. Sabe por quê? Porque eu tenho saúde. Eu sou saudável. Eu posso conquistar as coisas. E também eu posso deixar o meu coração me corromper. Tenho o direito de viver do Evangelho. Mas o meu coração não pode se corromper de jeito nenhum. Eu não posso deixar o meu coração se corromper de jeito nenhum. Eu não posso deixar subir a cabeça, o poder subir a cabeça. Porque o ser humano que estive lá. E calabali, você vê lá, contigo.
o ser humano, quando deixa, quando tem algum poder na sua mão, ele se acha superior aos outros. Então, por ele se achar superior, ele acha que pode fazer tudo que ele quiser. Não vai ter punição, não vai ter restrição, não vai ter nada. E pior, tudo tem que se dobrar à vontade dele. Está entendendo? O perigo que Paulo está avisando. Paulo está dizendo, eu tenho direito, mas tem uma linha fininha que diz, se eu abusar desse direito, se o meu coração se corromper por causa desse direito, eu vou cair. Infelizmente, o que a gente está vendo no dia de hoje, em pleno século XXI, no ano de 2024, é isso. É isso. Os líderes, os sábios, aqueles que estudaram a palavra, que se prepararam e tudo mais, estão deixando o direito deles de viver do Evangelho corromper o coração deles. Na verdade, estão usando o direito deles de viver do Evangelho para enganar as pessoas e arrancar tudo que podem. Não é só dinheiro. Arrancar a vida da pessoa. Porque a pessoa fica nesses lugares achando que está fazendo certo, achando que está servindo a Deus, achando que está na direção certa, achando, não, eu tenho que pagar 10% para a igreja, eu tenho que fazer isso, não tem que pagar, fazer nada. Sabe por quê? Porque Jesus não pedia oferta, Jesus não pedia nada, não pedia dinheiro nenhum. Você não vai ver nenhuma passagem da Bíblia, ver Jesus pedindo, você tem que dar 10%, que é para o Senhor. Não. Você tem que fazer uma oferta especial para o Senhor. Não, não é para o Senhor. Deus precisa de dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro somos nós. Nós que precisamos de dinheiro. Porque nesse mundo, tudo é comprado com dinheiro. Eu vou no mercado, eu quero comprar um alimento, quero comprar alguma coisa, algum utensílio, eu preciso de dinheiro. Vou na farmácia para comprar um remédio, dinheiro. Dinheiro. Eu tenho que morar? Sim, eu tenho que morar. Ou eu pago aluguel, ou eu vivo, ou eu tenho uma casa própria de algum parente. Mas eu não tenho casa própria. Então eu tenho que viver de aluguel.
E aluguel é o quê? Aluguel é algum produto, alguma coisa, é dinheiro. É dinheiro. Tem que dar na mão do dono, da dona da casa, dinheiro para poder morar na casa. Vai fazer, vai fazer daquela casa o tempo que eu quiser ficar lá, ou que Deus me permitir ficar lá, dinheiro. Então, Deus não precisa de dinheiro. Deus é Espírito. Quem precisa de dinheiro somos nós, os seres humanos. Nós que precisamos de dinheiro. Então, a gente não pode cruzar a linha do eu tenho o direito de fazer isso para eu vou fazer isso porque isso vai me trazer dinheiro de volta. Não. É isso que Paulo está falando. Demorei muito tempo para entender isso. Por quê? Porque o meu pensamento, o meu entendimento era o contrário. Muitos usam essa passagem aqui ó, de Coríntios 9 para quê? Muitos usam essa passagem aqui de Coríntios 9 para enganar as pessoas. Está entendendo? Para enganar as pessoas. Para enganar. Para dizer, olha, o ministro do Evangelho, o pastor, o bispo, o sacerdote, tem que ser bancado e sustentado pelos irmãos. Ele, a família dele. Por quê? Porque o pastor vive só para o ministério, vive só para a igreja. Mentira. 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 Na maioria das vezes não é isso. Na maioria das vezes, o pastor tem outras profissões, tem outras fontes de renda, mas não fica dizendo que só tem aquela fonte de renda. É isso que é mentira. É isso que o apóstolo está dizendo. Ó, tem o direito. Por quê? Porque quando Deus ordenou aos levitas, isso era o direito da tribo de Levi. Quando Israel foi dividido em 12 tribos, Deus falou, das 12 tribos, uma não vai plantar
não vai cultivar a terra, não vai trabalhar e não vai para a guerra. As outras vão plantar, vão cuidar de toda a nação. Essa tribo, que não vai fazer nada, vai ficar responsável por cuidar do sacrifício para mim. A responsabilidade dessa tribo, por que eles não vão trabalhar? Porque eles vão viver dentro do templo, só dedicados a mim. Então, eles vão ficar responsáveis por cuidar da vida espiritual de todo o povo. Vão ficar responsáveis por cuidar dos doentes, dos órfãos, das viúvas, de todos aqueles que precisarem. E as outras tribos vão cuidar de produzir, defender, ir para a guerra, se organizar. Essa vai ser a responsabilidade das outras tribos. A tribo de Levi, não. E assim foi determinado. Os levitas eram os sacerdotes. O primeiro sacerdote foi irmão de Moisés, foi Arão. Então, toda a descendência de Arão tinha essa missão. Quando Jesus veio, e isso foi passando de geração em geração. Então, quando Jesus veio, nesse tempo, tinha a Arca da Aliança. Nesse tempo, não se tinha acesso a Deus com a facilidade que se tem hoje. Precisava do sacerdote. Era necessário. Era obrigatório. Não tinha outra forma de Deus falar com o povo. Quando Jesus veio, isso acabou. Quando Jesus veio, nasceu, cresceu, pregou o Evangelho durante 3 anos e meio, foi morto, ressuscitou e voltou aos céus, tudo isso acabou. Por quê? A partir daquele momento, ele deixou na terra uma coisa chamada Espírito Santo. Foi isso que Jesus deixou na terra. Então o Espírito Santo passou a ser o único mediador. Passou a ser a única forma de você acessar Deus. Não precisava mais sacrifícios, não precisava mais matar animais, não precisava ir até o sacerdote, não precisava de mais nada disso. Simplesmente precisava o quê? Você chamar o Espírito Santo
para o seu coração, abrir o seu coração para o Espírito Santo, chamar ele para dentro de você. E naquele momento você teria acesso pleno a Deus. Não precisava de sacerdote, não precisava de pastor, de padre, de nada. Antes precisava. Então, isso aí acabou com o ministério dos levitas. Mas então por que Paulo está dizendo que ele tinha direito de beber do Evangelho? E por que você está falando que quem vive do Evangelho é digno? Sim. Por quê? Porque isso aí acabou, isso é página virada. Só que Paulo estava falando do exemplo dos apóstolos e de Jesus. Paulo não estava falando da lei antiga, do pacto antigo, das velhas histórias. Paulo estava falando do exemplo de Jesus, dos apóstolos. Isso que Paulo estava falando. Qual a diferença de mim para os outros apóstolos? A diferença de Paulo para os outros apóstolos é que a profissão dos outros apóstolos não era perseguir os cristãos. Não era matar, assassinar, entregar. Apesar que matar e assassinar é a mesma coisa. Não era matar os cristãos, perseguir, prender eles. Não. Um era pescador, outro era não sei o quê. Jesus mesmo era carpinteiro. Então, eles tinham a profissão deles. Eles não eram perseguidores. Ninguém ligava para eles, eram pessoas comuns. Paulo era uma pessoa de destaque. Quando se converteu, começaram a questionar o ministério dele o tempo todo. Dizendo, aquele homem é perseguidor. Será realmente que ele mudou? Não tem pessoas assim que a gente conhece o passado da pessoa, conhece a história da pessoa. E aí, um belo dia, a pessoa, não, eu mudei. A pessoa começa a ter práticas diferentes, mas você ainda duvida se a pessoa realmente mudou. Por quê? Porque você conhece o passado dela. Você conhece a história dela. Será realmente que essa pessoa mudou? Será realmente que ela deixou de ser aquilo que era? Será realmente? Será realmente que ela sepultou aquilo que ela era de vez, de uma vez por todas? Tem pessoas que fazem isso por causa da dúvida, tem pessoas que fazem na maldade mesmo, porque não querem
que a pessoa mude. Não aceito que a pessoa mudou. Porque uma coisa é você fazer porque está na dúvida. Outra coisa é você fazer porque você não aceita que a pessoa é outra pessoa agora. Paulo era outra pessoa, então estava sendo questionado o tempo todo pelo ministério dele. Então, começaram a questionar ele até na questão do dinheiro. Porque você vê várias vezes, Paulo era o seguinte: Paulo, depois que se converteu, cada cidade, cada lugar que ele ia, ele chegava no lugar, chegava na cidade, começava a falar do amor de Deus, pregar o Evangelho de Jesus, curar as pessoas e tudo mais. Aí, sabe o que faziam com Paulo? Metiam ele na cadeia. Ele não chegava nas cidades para fazer revolução, para fazer revolta, para botar ideias erradas na cabeça das pessoas, para as pessoas se rebelar contra os governantes, fazer arruaça, fazer o escarcéu, não. Simplesmente fazia o que Jesus e os apóstolos faziam. Ia no lugar, pregava lá, falava do amor de Deus. E aí as autoridades do lugar pegavam e metia Paulo na cadeia. Por isso que a maior parte do Novo Testamento é escrito por Paulo. Porque a maior parte do Novo Testamento são cartas, Coríntios. São 2 cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Romanos é uma carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. Tessalonicenses são 2 cartas que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Gálatas, Efésios, Colossenses, tudo são cartas de Paulo. Por quê? Ele estava dentro da cadeia. O que eu vou fazer? Vou ficar aqui maquinando mal, tentando ficar pior do que eu fiz, perdão, tentando ficar pior do que eu era? Não. Estou preso aqui justamente sem acusação nenhuma, porque simplesmente chegavam e inventavam qualquer acusação contra Paulo e metiam ele na cadeia. Porque uma coisa é você ser preso por algum crime que você cometeu. Outra coisa é inventarem, eu chegar, olhar para você, eu quero prender você, eu jogo esse telefone aqui na sua mão, invento, pego uma pessoa lá e invento que o telefone é daquela pessoa, que você roubou o telefone, e pronto, e você vai para a cadeia. Por quê? Você foi lá, roubou o telefone, meteu a arma, meteu a faca no pescoço da pessoa, na cara da pessoa, não. Você estava no seu canto quieto, vivendo sua vida, a pessoa também estava no canto dela, nem sabia de porcaria nenhuma. Chegou alguém, olhou para você, não. Vou meter aquele fulano na cadeia.
E aí eu preciso de um álibi, de uma testemunha. É isso que fazia com Paulo. Então, Paulo escreveu as cartas. Escreveu as cartas para os irmãos da igreja. Quando Pedro é preso na primeira vez, o que a igreja faz? Pedro vai lá para a cadeia, preso injustamente. E o que a igreja faz, os irmãos? Ó, se junta. Vamos orar por Pedro. E quando o Espírito Santo solta ele bate lá na porta lá, ninguém acredita que é ele. E quase que ele volta para a cadeia de novo. Está entendendo? Se não me engano, acho que está em Atos 8 ou 11. Acho que está em Atos 8, se não me engano. Porque o que acontece? Não é 8 não. Não é 8 não. Acho que se não for mais para frente, deve ser mais para frente. Se não for mais para frente, é no 7. Mas a questão aqui é a seguinte: Paulo estava sendo questionado. Então, ele estava querendo dizer o seguinte: que ele preso na cadeia, não tinha como ele trabalhar. Ele precisava se alimentar, ele precisava se vestir. Está entendendo? Ele precisava da ajuda dos irmãos. E os irmãos realmente ajudavam ele. Agora, o que ele está dizendo também é o mais importante. Eu tenho o direito de viver assim. Mas não é porque eu tenho o direito de viver assim que eu vou abusar desse direito. Tenho o direito de viver assim. Mas eu não quero viver assim. Quero viver, com o suor do meu trabalho, do jeito que Deus mandou. Não quero viver as coisas dos irmãos. Porque isso é feio. O meu coração pode se corromper, se encher e eu começar a ficar, a enganar as pessoas para simplesmente encher o meu bolso, comprar carro zero, comprar uma mansão nos Estados Unidos, comprar avião, viajar, levar meus filhos para ver o Mickey na Disney. Levar minha esposa nos restaurantes mais caros, comprar as roupas mais caras para ela, para a gente ficar desfilando. Eu com roupinha, com terninho bonito, ela com as melhores roupas, com os melhores calçados, e a gente ficar desfilando, indo aqui nos eventos aqui, nos eventos ali da igreja. Isso, o dinheiro, corrompe.
Isso que Paulo está falando. Tenho o direito, mas eu também sei que eu não vou resistir à tentação. Não vou resistir à tentação. É uma tentação muito grande. É uma coisa que ultrapassa a nossa vontade. Tem coisas que nós temos o controle, tem coisas que nós não temos o controle. Então, para encerrar, eu quero dizer o seguinte. O próprio apóstolo Paulo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deus conhece os nossos corações e a gente mesmo conhece o nosso coração. Não adianta eu falar, eu sou uma pessoa boa. Se eu ganhar na Mega Sena acumulada, eu vou ajudar milhões e milhões de pessoas. Mentira! Será realmente que vai? Será realmente, se tiver poder, autoridade, dinheiro, vai fazer alguma coisa? Ou vai fazer pior? Aí, o que Deus faz? Vamos testar você. Muita gente fala que nós somos testados na escassez. É mentira. O Espírito Santo e a vida me ensinou o seguinte: não somos testados na escassez. Somos testados na fartura. Deus fala: vamos ver quem você é de verdade. Vamos ver se você vai se corromper. Toma. Vamos ver. E aí a gente fica dizendo: eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo fulano, ajudo ciclano, sou uma pessoa. Mentira. Mentira. Fazer caridade, ajudar um, ajudar outro, não é mais do que nossa obrigação como seres humanos. Agora, dizer que eu sou uma pessoa boa só por causa disso é mentira. O que define eu ser uma pessoa boa? O que define eu ser uma pessoa boa é o seguinte: nada me compra. Nada me leva. Se alguma coisa me compra, se alguma coisa me leva, já era. Acabou. É isso que Paulo está dizendo. Nós conhecemos o nosso coração. Às vezes, eu fazia certas orações, falava com Deus: se for para mim ficar rico, se for para mim ter boa condição e me corromper e ser que nem esses pastores, esses líderes aí, eu prefiro passar o resto da minha vida pedindo para um, pedindo para outro, aqui e ali.
Por quê? Porque eu vou ter certeza que eu nunca vou me corromper. Mas aí eu vi que eu estava errado. Eu deveria pedir, não, Senhor, me dá sim a minha bênção. Por quê? Porque aí agora eu tenho que fazer essa oração. Me dá sim a minha bênção, para que o Senhor me teste e para que eu seja aprovado. Porque se o Senhor me der a minha bênção e eu for reprovado, quando a gente é reprovado, a gente tem que fazer tudo de novo. Não é? Vocês estão estudando, vocês sabem disso. Quando você termina o ano, está lá, reprovado, o que acontece? Você não tem que estudar aquela série que você estudou toda de novo no ano seguinte? Por quê? Reprovado. Aí se no ano seguinte você for reprovado de novo. De novo. De novo. De novo. 3, 4, 5 vezes. Quantas vezes precisar? Quantas vezes forem necessárias? Vamos ficar de pé. Vamos abrir a harpa no livro 4. Quando você fica de pé, se abre a harpa, vamos fechar o olho, vamos falar com Deus para agradecer. Pelo estudo de hoje. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada. Muito obrigado, Pai, por esse momento de estudo. Muito obrigado, Senhor, por ter aprendido nessa manhã tantas coisas maravilhosas, tantas coisas importantes, Pai. Deus, às vezes, parece um pouquinho, nada que estamos fazendo. Mas o Senhor sabe de tudo. Por isso, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por esse momento. Sabemos que o Senhor vela por nós, Pai. E porque o Senhor vela por nós, e porque o Senhor é nosso fiel amigo, Pai, nós conseguimos vencer mais uma batalha. Vencer mais um dia. Apesar de tantos contratempos, de tantas adversidades, Pai. Agora estamos encerrando, Pai. Estamos de pé, Senhor. Porque vamos entoar o último louvor para encerrar, Pai. Então, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, e também abençoa essa pessoa que vai ver essa mensagem. Esse estudo. Que essa pessoa seja grandemente abençoada.
E seja muito informada, Pai, como o Senhor nos informou nessa manhã. Deus, obrigado, Pai. Amém. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor. Deus cuidará de ti. No teu sofrer, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará. Deus velará por ti. O que precisas Não negará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No seu sofrer, no seu viver. Teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiver